dessa caminhada de serviço vêm as tribulações, né, irmão? Mas o Deus, nosso Deus dá vitória. Então, Deus abençoe. Fiquem com a palavra para testemunhar. Boa noite. Eu me chamo Alcir, essa é a Simone, Felipe, Miguel. Nós somos membros da Igreja Batista do Bom Retiro e trabalhamos com a Jocum, com a missão Jocum já, Simone já desde 20 e poucos anos, 20 anos, né? E tem sido uma bênção, né? Temos servido o Senhor, tempo integral, o Senhor tem se revelado a nós. Há um mês atrás agora, aconteceu uma fatalidade, né? Quer dizer, não chegou a ser uma fatalidade porque o Miguel está aqui conosco, né? Mas poderia ter sido pior. Então, o Miguel estava vindo da escola, com o ônibus da escola, e o ônibus deixa sempre ele na frente da nossa casa, né? Uma rua tranquila, não tem muito movimento. Mas antes da nossa casa tem uma rodovia, a rodovia dos minérios, né? Acho que a maioria conhece ali, é uma rodovia bem perigosa, bem movimentada em Abreu de Tamandaré. E naquele dia, uma quarta-feira à tarde, na hora do almoço, o Miguel resolveu descer um ponto antes com os amigos para vir a pé, né? Os coleguinhas para vir a pé, conversando, e na correria de atravessar a BR, um caminhão, ele foi atropelado por um caminhão, né, uma carreta, né, bateu nele, bateu na cabeça, e ele foi jogado no acostamento, né? E eu estava trabalhando na missão na hora, quando me chamaram, eu vim correndo, pude ver ele no chão ainda assim, essa cena ainda fica, né, na cabeça da gente. E ele teve traumatismo de crânio, né, teve um traumatismo de crânio, ele teve uma pancada no pulmão e ele fraturou o pé. Então, assim, a gente viu a mão de Deus já no livramento, né? Porque poderia ter sido fatal, né? Uma carreta, é uma descida, é uma reta, né? Depois tem uma curva e tem uma descida. Então o caminhão desce. Será que é o meu? Não é possível que alguém vai me ligar, não. Me ligar aqui é o inimigo, né? Essas horas. E nós levamos assim, a gente viu a mão de Deus, né? Porque podia ter sido fatal, né? A carreta bater numa criança numa rodovia, né? Na cabeça, né? Uma carreta ferro puro. Então, meu cunhado tinha 15 minutos que ele tinha entrado ele trabalha no Corpo de Bombeiro, né? Ali em Tamandaré, na Defesa Civil, e fazia 15 minutos que ele tinha entrado no plantão dele. E ele tem duas crianças também da mesma idade, então sempre quando tem um acidente, ele aciona, e a criança, ele aciona o helicóptero, né? Então, quando ele soube que era uma criança, ele estava no refeitório almoçando para começar a trabalhar, então ele já acionou o helicóptero, então levaram o Miguel para o Hospital do Trabalhador aqui perto, então foi bem rápido, né? Mas o diagnóstico, depois, quando o neurocirurgião fez ali o diagnóstico e a equipe médica viu o que aconteceu, então, assim, eu me lembro como se fosse ontem, né? Quando ele nos chamou, eu e a Simone, a Geni estava junto, aí ele chamou só os pais no canto, né? E pela maneira como ele caminhou assim para um canto assim da parede, eu já sabia que a notícia não era boa, né? Então, assim, o coração acelera, né? Você perde o chão, né? As coisas não fazem mais sentido para você. Então, o diagnóstico era grave, era sério e não nos deu nenhuma esperança com o nosso filho. Então, aquele momento foi um momento bem difícil para nós, né? O Miguel é nosso primogênito. Deus nos deu ele com muitas promessas, né? E na hora você não lembra de nada, né? É difícil, né? Então o médico cirurgião falou: olha, vamos ter que fazer uma cirurgia muito delicada
no cérebro, porque a pancada foi na cabeça, quebrou a cabeça, o cérebro está inchando, e nós vamos ter que abrir o crânio dele para que o cérebro possa ter para onde expandir, né? Porque ele não pode ficar pressionado. E é uma cirurgia grave, ela é arriscada, e assim, ele só faltou dizer assim, ó, se vocês têm fé em alguma coisa, se apegue nisso, né? Não falou isso, mas sim, como se tivesse dito para nós. Então foram, não sei, 2 horas, assim, 2 horas e meia, assim, que foi para nós terríveis, né? Um cubículozinho esperando ele sair. Então ele passou por essa cirurgia, eles abriram a cabeça dele e colocaram um catéter no cérebro para monitorar a pressão do cérebro, e ele foi para a UTI. Então eu posava as noites com ele lá na UTI, né, filho? E a Simone vinha pela manhã, então eu passava a noite com ele lá. E o povo orando, né? A gente tem muito relacionamento, nós tínhamos pessoas orando até no Polo Norte, né? Assim, pra você ter uma ideia, né, de como foi a mobilização em torno dele. Então nós recebíamos e-mail toda hora, no celular, no Facebook, mensagem da China, Ásia, Europa, América, Tailândia, África, então o pessoal orando, e as igrejas no Brasil, né? Inclusive vocês aqui, né? A igreja orou. E quando foi assim, ele entrou na quarta-feira na UTI, quando foi na quinta-feira de madrugada, o Miguel deu uma tossida, porque é incomum, né? Porque ele não tem sensibilidade e estava em coma, né? Ele estava em coma induzido. Então ele não tem reflexo nenhum. Então ele tinha os canos, né, todo entubado, né, no estômago, nariz, e de repente na cabeça ele deu uma tossida e todo aqueles canos que estavam na boca, no nariz dele, assim, foi parar no pé dele, assim. Então aquilo foi uma correria na UTI, os médicos ali de plantão, os enfermeiros já mandaram eu sair da UTI, você fica apreensivo, o que está acontecendo, né? Daí, quando os médicos olharam, o Miguel estava voltando do coma, não tinha dado 24 horas depois que ele tinha entrado na UTI, né? Estava voltando do coma, e eles começaram fizeram outra tomografia de manhã. Então a pressão do cérebro tinha mantido estável, a primeira tomografia, a segunda tomografia estava estável, ele tinha um sangramento no cérebro que ele estava monitorando porque não podia continuar aquele sangramento, o sangramento tinha sido igual à primeira tomografia, não tinha progredido, e eles começaram a diminuir os sedativos, medicamentos. Quando foi na sexta-feira à noite, ele acordou, né? E daí já acordou e já tirou de novo, daí já pegou o cano, tirou tudo, aí o médico colocou de novo, ele tirou de novo, e daí o médico olhou para mim e falou: pai, o teu filho quer sair daqui, eu vou com ele. Eu acho que isso é um sinal que ele está dando para nós, a gente não vai colocar mais não. Ele teria que fazer uma cirurgia para tirar um ar, que a pancada no pulmão foi forte, então ele estava respirando pelo aparelho, então ele tirou também aquilo, não queria mais o aparelho, tirou, e daí eles colocaram só oxigênio na boca dele, estava praticamente 90% de oxigênio no sangue, estava bem, e a progressão dele assim foi um milagre, porque quando foi no sábado, ele já estava falando, já estava comendo. Eu lembro que quando a enfermeira pediu: você quer um café com leite? Ele falou: não, quero Nescau. Eu falei: meu filho já voltou, porque ele não toma café com leite. Eu falei: está lembrando, né? Quer Nescau, né? Não queria café com leite. Então nós começamos a ver assim a oração do povo de Deus, a mão de Deus. Eu todo o tempo orando, né? Eu brinco que eu conheço cada metro quadrado aqui no hospital, minhas madrugadas ali, orando e chorando e clamando na presença do Senhor. E quando foi na segunda-feira, ele saiu da UTI. Então, assim, os médicos na UTI estão impressionados
ficaram impressionados, porque no mínimo uma semana de coma, para depois começar a voltar. Então, assim, a pressão do cérebro, o catéter que eles colocaram no cérebro para uma emergência poder abrir, nunca abriram, não abriram, só colocaram para monitorar mesmo, não precisou abrir. Quando foi na segunda-feira ele foi para o quarto, saiu da UTI. Na terça-feira eles deram uma alta para ele do hospital. Na quarta de manhã ele saiu do hospital, foi para casa. Uma semana depois já estava em casa. Daí minha esposa vai falar o que aconteceu ontem. Boa noite também a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelas orações dos irmãos, que a gente sabe, né, aqui é a prova de a oração do justo é eficaz mesmo, né? E Deus moveu tremendamente na vida do Miguel. E depois que nós saímos, normalmente, o médico disse que normalmente, o neurologista falou que fica sequelas, e sequelas graves, né? Saindo da UTI, num caso gravíssimo dele. E nós fizemos, depois de um tempo, uma cirurgia do pé, ainda está com o pé fraturado. E na sexta-feira de manhã nós fomos para fazer uma nova tomografia, eram 3 exames que nós iríamos fazer. E nós saímos cedinho de casa e chegamos no hospital. E 8 horas foi atendido e ele entrou na sala do neurologista e sentou na cadeira. E eu na frente do médico, e ele começou lá o laudo dessa grossura assim, né? Ele começou a escrever um atropelamento de caminhão, e fratura e coisa e tal. Ele olhou para o Miguel e falou: mas ele está bem. Eu falei: está bem. Ele está normal, né? Eu falei: sim, mas o que seria anormal depois de um mês de um acidente? Não, os casos que nós temos, praticamente todos têm alguma sequela, como ele está aqui reagindo, como é o sono dele, como é que ele já foi para a escola, como é que está sendo na escola, se ele sabe matemática, sabe português, está lembrando de tudo. Falei: primeira semana de aula, ele tirou uma nota máxima numa prova que ele fez, e 10 dias depois ele estava indo na escola. Ele só não está 100% porque não está jogando bola. Não está chutando, foi o pé esquerdo, né, que ele é canhoto. Então, o médico não falou, mas ele quis dizer que foi um milagre. E eu disse: foi a mão de Deus mesmo. Muitas pessoas estavam orando pelo Miguel, e a gente crê que já na hora do acidente foi um milagre, né, de Deus cuidando dele ali. Que não foi, na verdade, o caminhão não passou por cima dele, não foi atropelamento, ele bateu no caminhão, né? Ele não lembra, na verdade, de nada, graças a Deus, eu creio que é uma bênção, né? Que ele não lembra da situação, e a gente tenta esquecer também, né? Mas hoje nós estamos aqui para celebrar a vida do Miguel junto com os irmãos, agradecer mesmo. A gente costuma, nosso relacionamento com Deus, a gente tem visto assim muito uma faceta do caráter de Deus, que é a generosidade, né? Ninguém vence Deus em dar, né? Deus é o doador de tudo. E Ele nos deu o Miguel 2 vezes. Então, nós estamos aqui para testemunhar a fidelidade de Deus conosco, a fidelidade com o povo de Deus, né? A palavra do Senhor diz que a oração do justo muito pode na sua eficácia. Então nós queremos assim de todo o nosso coração dividir com vocês a nossa alegria de termos o Miguel conosco novamente. Vocês oraram por nós, o Elias também, a Áurea, pastor, nos cedeu um quarto aqui também nesses momentos que a gente ficou, nós moramos longe, né? Então nós tínhamos que estar aqui todo o tempo, nós ficamos aqui no quarto da igreja, usando estacionamento, e também a igreja também contribuiu conosco, né? Nos ajudou nesse tempo também para algumas despesas. Então foi bem significativo para nós estamos muito gratos a Deus pela vida de vocês. E o pastor Roberto, muito obrigado. Nós não temos como pagar para vocês, mas nós oramos para que Deus
na generosidade que Ele revelou para nós, Ele possa revelar para vocês também como igreja. Amém? Muito obrigado. Vamos celebrar o Senhor com palmas, irmão. Vamos glorificar o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda a glória a Ti, Senhor Jesus.